Olá, muita saúde, paz e alegria para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela possa iluminar a nossa vida, converter nosso coração e se cumprir em nosso favor. Hoje, sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, já estamos nos aproximando da grande festa de Pentecostes, aonde vamos lembrar o envio poderoso do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria. E neles e em toda a igreja, a partir dessa festa de Pentecostes, a igreja será a portadora dessa boa notícia da salvação pela força do Espírito Santo. Estamos diante de uma passagem muito significativa para a igreja. Jesus que se manifesta aos seus discípulos e depois de terem comido ali, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro, com a sua impetuosidade, imediatamente responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus dá a ele uma missão: apacentar os meus cordeiros. Veja que na primeira pergunta, Jesus confere a Pedro a missão de apacentar os cordeiros. Na segunda pergunta, quando Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: Apacente as minhas ovelhas. Por fim, a terceira vez, quando Jesus pergunta, Pedro entristece e diz assim: Senhor, tu sabes tudo. E aqui também Jesus dá a missão de apacentar as ovelhas. Veja que apacentar os cordeiros e apacentar as ovelhas são duas funções diferentes. Pedro aqui é constituído como aquele que é o pastor, não só do povo, das ovelhas, mas também aquele que vai ser o responsável pelo colégio apostólico, por aqueles que se tornarão cordeiro, aqueles que darão a vida pelas ovelhas, aqueles que serão os apóstolos e os seus sucessores. Hoje, a figura do Papa Francisco, que também tem essa missão de apacentar os cordeiros e apacentar as ovelhas. Mas, acima de tudo, estamos diante de uma dimensão progressiva da compreensão da missão de Pedro. Pedro reconhece, na terceira vez que Jesus pergunta: Tu me amas mais do que estes? De que Jesus queria chamá-lo a um amor maior, a um amor absoluto, a um amor da entrega total. Por isso ele reconhece: Senhor, tu sabes tudo. É como se Pedro dissesse: Tu sabes, Senhor, da minha fragilidade. E certamente Pedro deve ter lembrado também das suas traições a Jesus. E 3 vezes é o símbolo de uma aliança feita entre o Senhor e a igreja,
entre o Senhor e a figura do pastor dos pastores, aquele que iria conduzir a igreja para levar esta mesma igreja a se configurar com o bom pastor, o pastor que vai em busca das ovelhas perdidas, o pastor que acolhe a ovelha ferida, como ali, ao perguntar para Pedro, estava exatamente restaurando em Pedro aquilo que a ferida da traição, da negação gerou nele. Que Deus possa nos dar essa graça de ouvir essa pergunta de Jesus: tu me amas? Sabemos que não amamos como Deus merece, mas Deus pode, conhecendo a nossa fragilidade, nos capacitar para amar, e amar na dimensão do ágape, e não na dimensão carnal, não na dimensão só humana, mas na dimensão divina. Que o Deus da misericórdia nos abençoe e nos santifique, e nos dê a graça de amar como Deus quer, amar como Deus nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e renove o meu coração e renove a face da terra. Assim seja. Saúde e paz para você e para todos os seus.